certo. Boa tarde a todos, bem-vindos a Cissa Transforma, Festival Internacional de Cinema da Diversidade de Santa Catarina. É um prazer receber vocês aqui hoje, muito obrigado pela presença. E estamos aqui em mais uma edição do Transforma Talk, esse espaço de encontro com LGBTQIA+, mais de impacto. E hoje a gente recebe um ícone da montação, um ícone da arte transformista, diretamente de Sete Lagoas, Minas Gerais. Ela que, além de ser artista plástica, artista visual, maquiadora, aderecista, é uma figura que tem ocupado diferentes espaços de parada, concursos, ressignificando as potencialidades sobre corpo, sobre idade, sobre velhice. E eu tenho a honra de receber em Florianópolis minha amiga, minha irmã, Olívia Lee! Bem-vinda, meu amor. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Agradeço de coração, Suzana. Você sabe, nossa paixão. Boa tarde, né? Eu, em primeiro lugar, não tenho como dizer, assim, o orgulho e a honra de estar aqui hoje, né? Fazendo parte desse momento. Foi um momento muito esperado, desde o convite que a Suzaninha me fez. E eu vou falar para vocês, eu até a Fabiana falou comigo, o que você vai falar? Eu falei assim, olha, eu vou falar da minha vida com toda clareza, com toda verdade, né? Porque eu sou uma pessoa que eu arrego além de ser um homem cis gay, né? Eu tenho ainda minha atrofia, né? Nas pernas. E hoje já tenho 60 anos, então já é um peso, né? Muito grande também. Até mesmo físico, porque eu já não tenho um físico mais de uma drag digamos, de 20 anos, né? A própria limitação já me impede de fazer algumas coisas, mas estamos aí. Fabiano sempre fala, né, que eu sou muito... Ele fala assim, olha, eu não acredito que você conseguiu ficar numa parada, às vezes 12 horas, assim. Eu resisto, né, persisto, porque eu me vejo hoje como uma pessoa que tem uma missão, né, de levar um empoderamento, o porquê não eu estar aqui, porque eu não posso estar aqui. Nós devemos sim ocupar, né, nossos espaços. Então eu vou contar para vocês do comecinho, né, para vocês entenderem a minha história e o porquê que eu estou aqui hoje, sabe? No dia 5 de março de 1964, às 5 horas da manhã, eu nasci. Filho de Ercília Batista Loura e Aristeu Gonçalves Loura, na cidade de Sete Lagoas. Eu já tinha 3 irmãos mais velhos, né? E às vezes eu paro e penso, naquela época, como foi difícil para os meus pais receberem um filho com a deficiência, né, que eu tinha. Porque eu nasci com os meus pés cruzados nos peitos, no peito aqui, né? Porque hoje, eu falo que hoje tudo é mais fácil, mas eu fico imaginando há 60 anos atrás, né, como que eles receberam isso e como que eles conduziram, né, isso perante a minha vida e a vida deles. Mas o que aconteceu? Eles me viram, e que eu falo que eu agradeço muito a Deus por isso, eles me viram como uma pessoa com toda a capacidade dos outros, assim, eles não me esconderam. É o que eu falo que sempre que eu encontro alguém com um filho que tem deficiência, eu digo, não esconda o seu filho. O seu filho, ele tem que viver, ele tem que passar por situações, ele tem que tomar chuva, ele tem que tomar sol. Então, os meus pais me conduziram dessa forma. E uma coisa que eu trago muito comigo é que eu falo que eles me criaram para que eu não caminhasse atrás das minhas muletas, que eu trouxesse as minhas muletas junto ao meu corpo, como se fosse um adereço, como se fossem umas asas que me impulsionassem cada vez mais. E assim eu fui seguindo a minha vida. Eu frequentei o jardim de infância, né? Que hoje eu ensino infantil, né? Você que é pedagogo, você poderia me corrigir, tá? Então, assim, eu frequentei escola. Como que eu ia para a escola? O meu pai me levava, ou minha mãe me colocava sentado na cadeirinha. Na hora do intervalo do lanche,
a professora me levava pro refeitório. Na hora de ir no banheiro, às vezes alguma servente da escola que trabalhava na escola me levava. E com o passar dos anos, os meus amigos de escola começaram a me ajudar nessa parte também. Me levavam para ouvir o hino nacional todos os dias na escola, ao meio-dia, antes da gente entrar para a aula. E aí o tempo foi passando e eu comecei a perceber, assim, que realmente eu tinha que viver aquilo. Eu não poderia pensar mais no meu andar, porque eu fiz a minha primeira cirurgia aos 6 meses de idade. Só que uma cirurgia naquela época, ela demorava uma recuperação de 6 meses. Então imagina uma criança de 7 anos vivendo dentro de um hospital 6 meses. Era o que eu vivia. Só que quando eu saí desses 6 meses, eu ficava às vezes 3, 4 meses na escola. Aí como eu comecei a andar com a muleta, aquelas muletas debaixo do braço, eu comecei a ver assim, se eu estou conseguindo me deslocar, para que eu tenho que andar sem ser com o auxílio da muleta? Com o auxílio da muleta para mim está ótimo. E sem ainda essa maturidade, com 9 anos, eu pedi que os meus pais cessassem com as cirurgias. Que não existia, eu não queria mais as cirurgias. Eu estava dando mais valor, o convívio com os amigos na escola, com as professoras, com o aprendizado. Então, eles, mesmo eu com 9 anos, eles me respeitaram. Então, a partir dali, eu entrei para as artes plásticas aos 9 anos. Fiz pintura acadêmica com as melhores professoras assim, que existiam na cidade, porque eu buscava sempre o diferencial de cada uma. Eu frequentei 3 ateliês diferentes de artes, né, na cidade, que é onde eu fazia as pinturas acadêmicas. Depois eu me descobri um artista moderno com uma professora, Adriana Drummond, que ela abriu o espaço, né, para a minha mente, para o abstrato, que hoje eu me encanto, assim, as minhas obras são mais instalações, eu gosto mais desse tipo de trabalho, onde que eu solto todo o meu potencial artístico, né, porque eu sou autodidata, e a partir da arte, a arte foi me puxando para moda. Eu comecei a trabalhar com moda, que eu acho que sempre andam muito juntas, né? Eu vejo uma roupa como um trabalho de arte mesmo. Então, eu fui caminhando, né, nesse processo da moda. A moda me levou para os modelos, né, que eu trabalhei em agências de Sete Lagoas, agências de Belo Horizonte. Então, me trouxe a maquiagem. Eu comecei a maquiar os modelos, e maquiagens mais ousadas, né? Eram passarelas, tudo. E aquele gosto pela maquiagem foi me levando para um outro universo. Aí foi quando eu cheguei na Gabriela Domingues, que é uma drag queen, né, de Belo Horizonte, que ela me apresentou a maquiagem drag, que eu não conhecia. E eu fiz a automaquiagem no curso, e quando eu cheguei na minha cidade, que eu apresentei aquelas fotos para as pessoas, meus irmãos falaram assim: não, que mulher maravilhosa que você maquiou. Eles não me reconheceram. Aí, como eles não me reconheceram, eu falei: eu sou muito inquieto, eu sempre gosto de inovar, de buscar experiências novas. Eu falei assim: quem sabe eu vou virar uma drag mesmo. Eu acho que pode ser um impulso para mim, né? Ter essa outra atividade, né? Me transportar para esse outro universo. Foi quando eu resolvi me montar pela primeira vez, ainda sem um nome. Eu não tinha um nome ainda. E eu, olhando no Instagram, eu descobri o perfil da Rita, né? A Rita Conrange. E eu mandei, assim, sem o menor vergonha, eu mandei uma mensagem para ela no Instagram, mandando uma foto minha, né? Sem estar montada, e uma foto montada. Aí eu perguntei para ela se ela poderia me batizar. Aí ela olhou e eu acredito que ela viu as fotos que ela mencionou: os seus olhos são maravilhosos. Gente, eu sou muito brincalhão referente à minha deficiência. Aí eu costumo muito dizer assim, que Deus não me deixou andar, me deu um olho também assim, que é para poucos. Meus olhos são verdes, assim, eu amo meu olhar. Aí ela mencionou os meus olhos e falou: o seu nome tem que ser Olivia Oli. No início, eu achei o nome maravilhoso, mas eu queria ter um sentido assim, por que esse nome veio para mim, né?
Aí eu comecei a voltar no tempo e me lembrei que quando a minha irmã é a mais velha da minha casa, mas ela ganhou uma boneca da Olivia Palito, que poucas pessoas, às vezes, da nova geração não sabem que era namorada do Popeye, o marinheiro, né? E ela tinha aquelas pernas finas, e eu me identifiquei muito com a imagem da Olivia para a minha drag, por ter as pernas também atrofiadas, finas. Então eu já gostei do nome, eu falei assim, a Olivia já tem alguma coisa a ver comigo. E depois eu lembrei de uma outra professora que eu tinha também, que eu amava, que era a Olivia. Aí eu pensei, opa, já é a segunda Olivia, então acho que o nome está indo por esse caminho. E eu tenho paixão pela Olivia Newton-John, pelo filme Grease, que eu acho que tem tudo a ver, assim, ela, naquela cena mesmo que ela tá com aquela roupa preta, eu acho que ela tá muito drag, assim, né? Que ela mudou totalmente, né? Ela se mostrou uma grande atriz naquela performance ali. Então, eu fui me apaixonando pelo nome, aí a Olivia nasceu mesmo. Aí não tinha volta. Eu só tinha que pensar em conduzir, né, a Olivia. E nesse trajeto que eu comecei a conduzir a Olivia, ela foi aclamada Miss Brasil PCD Gay Igualdade Social. E depois de um tempo, ela foi aclamada Drag Igualdade Social Sênior de Minas Gerais. Rainha do Bloco das Poderosas, que é um bloco só de mulheres da minha cidade. E Miss Diversidade de Sete Lagoas, do movimento MG7 em LGBT, que existe em Sete Lagoas. Então, isso começou a me assustar um pouco. Falei, gente, o que está acontecendo? Que eu estou colecionando faixa, estou começando a... Onde vai parar? Será que eu vou ser Miss Brasil mesmo? Será que eu vou ser uma Miss Universo? E isso foi caminhando naturalmente. As coisas foram chegando, né? E eu, antes, no início, eu tinha uma drag que me ajudava, que era a Tiziane Build. E depois, assim, do acaso, né? Eu já conheci o Fabiano Santana já há muito tempo. E eu estava participando de um concurso de drags, inclusive eu já participei do concurso que teve aqui da Selma Light, né? Era a Selma Light Super Poderosa, eu fiquei em terceiro lugar, e olha que quando eu participei do concurso dela, eu era aquela drag ainda bem tímida, ainda não sabia direito dublar, e tinha partes que tinha que fazer dublagem e tudo, mas fui com a cara e a coragem e consegui alcançar o terceiro lugar. E aí quando eu descobri o Fabiano, a gente começou a ficar mais ousados assim, né? Ele começou a fazer, tem dia que eu saio com 5 perucas na cabeça, que hoje eu tô com 2. Mas assim, ele começou a colocar a Olivia mais ousada. Sempre, mas sempre com aquela pitada assim, a sensualidade mais velada. Porque a Olivia, ela é muito atraída, as crianças se atraem muito pela minha figura, assim, sabe? Eu sinto muito orgulho quando um pai, às vezes, chega perto de mim com um menino no colo e fala, ele quer tirar uma foto com você. Eu dou um valor muito grande para isso, porque é uma quebra de barreiras, né? Eu sinto que a minha figura, ela está trazendo alguma coisa boa, né? Porque o pai, você vê que é muito difícil um pai levar um filho para tirar uma foto com uma drag, e as pessoas chegam, e às vezes eles tiram e falam assim, eu também quero tirar. Então você vê que tem a Olivia tem esse poder, assim, essa sedução mesmo de trazer esse empoderamento, né, para ela. E agora eu vou falar com vocês coisas que eu alcancei também, que assim, eu tenho o maior orgulho disso, que eu fui convidado pela ONG, eu eternamente sou, a Faculdade São Judas Tadeu de São Paulo, a Universidade Federal de Goiás, para fazer parte do livro O Brilho das Velhices LGBT mais 50. Então, dentro desse livro, tem toda a minha história, assim, até, eu acho que foi, eu estava com 55 anos, mais ou menos, quando eu fiz essa participação no livro. E o livro puxou para um outro livro de contos, que chama Madrepérola, que eu escrevi um conto que chama Cinderela com Sapatos de Aço, onde eu faço referência às minhas muletas, né? Então, eu participei desses 2 livros, né? Que foi maravilhoso. Fora participações, assim, em eventos em Belo Horizonte, assim, né, Fabiano, de renome, né? Paradas, em Santos já é a minha 5ª parada. Eu falo que eu já sou prata da casa lá, porque eles me adoram, assim, quando eu vou.
por causa dessa questão Porque eu costumo dizer que muita gente que tem alguma deficiência, ela se esconde, né? Ela às vezes ela tem aquela vontade assim, de se montar, mas ela se esconde, ela tem vergonha. E eu acho que a gente não tem que ter isso. A gente veio ao mundo para viver da forma que Deus nos mandou, né? Se Ele me mandou assim, é porque o meu trabalho aqui teria que ser dessa forma, sabe? Usando esse meu corpo, né? E às vezes tem gente que às vezes assim, uma pontinha do dedo que corta, eu não vou sair porque eu não tenho uma ponta de um dedo. Eu acho muito pequeno, porque a vida é muito curta. A gente tem que viver, trazer tudo de melhor que a gente tiver para apresentar para as pessoas. Então é isso que eu vejo que a Olivia faz. E hoje eu estou aqui, nesse evento maravilhoso, grandioso. Estive na Feira da Diversidade, que é um evento que antecede a parada de São Paulo. É um evento maravilhoso. Olivia foi selecionada, esteve lá, eu e Fabiano fomos. Então, assim, tem coisas que estão acontecendo. Eu até estava falando com o Eloy, né? Que às vezes a gente não acredita, assim. Eu não acredito que está acontecendo comigo, porque a Olivia começou pequenininha, né? E hoje ela está dando esses passos grandes, né? Que é levar mesmo, né, o nosso corpo sem limites, mostrar mesmo. E olha que eu comecei a minha drag tem 7 anos, então ela é uma drag, apesar da minha idade, ela é uma drag jovem. Tanto é que eu cobro muito o Fabiano. Fabiano, hoje eu quero sair com 13 anos de idade, ele se vira, entendeu? Então ele se vira assim. Então, assim, a minha vida é isso, assim, eu tenho muito orgulho de ser o que eu sou, de carregar meu corpo, de não esconder minhas pernas, porque são as pernas que eu tenho. Por que eu vou me esconder, né? Então, eu tenho esse orgulho. E eu acho lindo, às vezes, quando eu me apresento, que as pessoas vêm me cumprimentar e falar sobre essa força que eu, a partir do momento que eu estou ali em cima, que eu estou passando para quem está embaixo vendo, né? Porque tem que ter coragem, porque é um meio muito vaidoso, cheio de padrões estéticos, né? Eu acho que eu quebro esses padrões, assim. Muitas pessoas me veem e falam assim, não, mas eu não estou acreditando. Como é que ele vai subir no palco? Como que ele vai fazer, né, Fabiana? Como que ele vai subir no trio? Eu me viro, mas eu subo, sabe? E sempre tem uns bombeiros bonitos para ajudar também. Aí que eu subo com mais animação, né? Mas é isso, eu sou uma pessoa que eu tenho um companheiro, 20 anos mais jovem que eu. Ele foi meu aluno de artes, mas ele foi meu aluno de artes muitos anos atrás. Não sou eu. Não é ele, tá? Ele é só o conselheiro. Fabiano, eu faço tudo pra mim. Nossa, assim. Fabiano é só a máquina do Ficou até 3 horas da manhã fazendo essa cartola, porque depois que ele fez a roupa, ele falou assim, essa roupa tá faltando uma cartola. Aí dormiu 3h30 da manhã. É porque a Olivia, depois se vocês tiverem a oportunidade de entrar no meu Instagram, que é drag Olivia Oli, vocês vão ver que eu uso muita cartola. É uma marca da minha drag, assim. Nós só não trouxemos porque para trazer é mais complicado, né? De viagem. Mas a Olivia, ela tem essa coisa com as cartolas. Ela deu início lá atrás, sempre usando cartolas assim, muito divertidas. Eu tenho uma que eu saio no carnaval, que tem uma Barbie vestida de rainha de bateria em cima da cartola. Então são cartolas muito... Por isso que eu tenho as crianças se atraem muito assim no meu visual, porque para mim trazer elas gostam desse lúdico. Porque nós somos mais uma figura lúdica mesmo, né? A drag, assim, a gente tem que passar isso para as pessoas, né? Aquela coisa dos cílios enormes, igual eu só gosto de cílios, assim, desse aqui para maior. Então, assim, igual hoje o Fabiano falou comigo assim, dá para você acordar para me colar os cílios? Porque eu tava assim, ele me maquiando. Foi quase assim, eu tirei a maquiagem, Eloy, e passou um pouquinho, já foi me maquiar de novo. Então foi assim, sabe, super corrido. Mas, e dizer que assim, a gente, na nossa cidade, a arte drag, infelizmente, né, Fabiano, ela é um pouco, ela está um pouco restrita. Ela não está grandiosa igual ela era antes. Não tem espaço. Só que a gente faz parte de um coletivo, chama Coletivo Livre, então a gente dá uma movimentada nessa questão
dos movimentos, dos eventos, né, LGBTs e tal. Aí, lembrando vocês que eu falei que eu fiz artes plásticas, né? E eu estou com uma exposição agora em Sete Lagoas que chama O Tempo é Agora, onde eu estou com uma instalação que chama A Última Página da Bíblia, onde eu expus várias agendas minhas de anos, de muitos anos, assim, porque eu acredito assim, uma agenda anual é um livro que você escreve todo ano, né? Eu vejo isso, é como se fosse um livro. Então eu expus essas agendas para que as pessoas pudessem acompanhar minha vida, tipo assim, 15 anos atrás, o que aconteceu comigo, quais os compromissos que eu tinha, sabe? E eu uso sempre nos meus trabalhos bonecas engessadas. Bonecas, porque eu acho assim, eu sempre fui essa boneca. Ela apareceu muito tempo depois, mas eu sempre fui essa boneca. Então, mas era uma boneca engessada. Ela ainda não tinha quebrado esse gesso para sair. Então eu uso muito nos meus trabalhos o gesso, porque foi um material que eu usei durante 9 anos, né? Porque as cirurgias eu dependia do gesso para fazer a recuperação. E hoje o gesso, aquelas ataduras de gesso, já não são quase mais encontradas, porque então ela estava na minha memória, ela fazia esse significado, o título da exposição, O Tempo é Agora, porque ela ainda está muito presente na minha vida, assim, o gesso, né? Essa coisa do engessar, de deixar aquela coisa presa naquele material que fica duro, né? Então, eu fiz essa exposição, ela vai ficar até dia 20 de dezembro, né? Ela está acontecendo em Sete Lagoas, com mais outros artistas. Então, assim, a Artes Plásticas ainda anda lado a lado comigo, né? E eu tive uma grata satisfação esse ano, de uma experiência. Eu participei de um filme, de uma curta-metragem, que se chama O Pequeno Rei. Depois vocês podem procurar no YouTube, O Pequeno Rei. O filme já está liberado para ser assistido. E eu fiquei imensamente feliz porque o Rômulo Correia, ele escreveu esse filme num festival da Alemanha e nós obtivemos o primeiro lugar. Já foi a primeira vitória do Pequeno Rei, né? Ele já foi inscrito em mais 2 festivais. Conta a história de uma tia que cuida de um menino que é um rei perpétuo, né? Não sei se vocês sabem, em Minas Gerais a gente tem aquela tradição dos congados de reis, né? E o menino, ele é escolhido rei, ele se torna o rei perpétuo. Enquanto ele for vivo, ele é o rei daquela guarda ali, que eles chamam Nossa Senhora do Rosário. Então o filme conta isso, esse amor dessa tia, que na verdade ele não quis esconder que fosse uma drag, né? Só que eu estou caracterizado como uma mulher simples, uma mulher de roça, mas ele não quis esconder isso que para pessoas que assistissem, imaginassem que poderia ser uma mulher trans fazendo aquele papel. Em todo momento do filme eu mostro os meus pés, né, que são tortos, são atrofiados. Ele achou importante também mostrar isso, a minha resistência, né, de cuidar daquele rei. E recentemente eu participei também de um outro filme de média-metragem, chama Almir Não Sabe Morrer, onde, por incrível que pareça, eu fiz o papel de um bofe. Foi dificílimo, assim, porque eu já estava tão dentro da Olivia, porque o Pequeno Rei eu fiz o papel de uma mulher, né? E já no Almir Não Sabe Morrer eu fiz o papel de um assistente social. Então foi outro desafio. E isso que eu estou contando para vocês são coisas que eu estou colhendo, né? Durante toda essa trajetória que eu tenho feito, né? Com a Olivia. Recebi ontem, hoje de manhã, né, Fabiana? O convite para estar num festival em Goiânia, em junho, né, do ano que vem. Então, assim, as coisas vão acontecendo. Eu falo que tudo tem um momento certo. A gente tem que ter a paciência. Porque a gente construiu, né, Eloy? Agora nós estamos colhendo o que a gente construiu, né? Durante o nosso legado, durante a nossa trajetória, durante os nossos caminhos que não foram fáceis, né? Eu falo que hoje, ontem eu tive a oportunidade de ir num bar, assistir um evento maravilhoso, que é a Galeria da Lama, né? Galeria Lama, né? Foi assim, maravilhoso. Então a gente vê assim, a liberdade de expressão mesmo que estava acontecendo ali, né? As pessoas se exporem mesmo, dançarem, mostrarem seus corpos. Então assim, eu achei assim, fabuloso, maravilhoso. Só que
para chegar naquilo ali, nós viemos, né? Muito antes, assim. A gente veio e eu não gosto de usar essa palavra, falar que para mim foi mais difícil. Digamos que para mim foi um pouquinho mais cheio de pedras, né? Porque para desviar com a muleta algumas pedras, mas não é fácil, né? Chegar onde que a gente chegou. E eu falo, hoje eu trago a Olivia com orgulho, porque eu não sou um jovem, né? Eu trouxe a Olivia para esse mundo assim, já com idade, né? Já mais avançada, mas com a certeza do que eu estava fazendo, porque também não adianta, não é só você se vestir, você tem que trazer a alma para fora também, né? Não é só pôr uma peruca, colocar uns cílios gigantes, comprar uma botinha da Shopee, que eu agora virei a rainha da Shopee. Ele falou comigo assim, foi a última coisa no mundo que poderia acontecer, você descobrir a Shopee. E eu descobri. Então, assim, não é só isso, né? Tem todo você tem que ter dentro de você a alma drag, né? Igual mesmo uma mulher trans, ela tem que carregar aquela coisa feminina mesmo, né? A alma sair para fora mesmo. Então eu faço o meu trabalho com muita força, com muita plenitude por onde eu chego. Gosto muito das coisas bem caprichosas. Em São Paulo mesmo eu tenho muitas amigas drags que elas falam que a Olivia é muito caprichosa. Ontem, pra vocês terem uma ideia, 8h30 da noite eu estava passando esmalte. Porque como eu não ia usar luvas, eu não queria aparecer sem esmalte. Então, ele falou pra você, não estou acreditando que você vai passar esmalte. Eu falei, vou passar esmalte, porque a minha unha vai ficar aparecendo. Eu acho que tem que ter tem que ser de cima e embaixo, né? Toda essa montação, né? Porque é uma arte, né, gente? De se transformar, quem me vê de Mário, não acredito, ninguém viu, né? De Mário. Então, assim, é muito diferente, assim. Eu tenho o cabelo todo grisalho, hoje eu tô com o meu cabelo mesmo, né, Fabiana? Hoje eu tô com o meu mesmo, grisalho. Mas assim, mas amo o meu cabelo grisalho, amo a velhice, e agradeço muito a Deus por eu ter passado pela Covid, de estar aqui, né? Nós vencemos, né? Você sabe, né? Porque levou muita gente embora, né? Das nossas vidas, e a gente está aqui. Então a gente tem que agradecer muito tudo que acontece. Eu agradeço muito a Deus tudo que acontece comigo, tudo que está ainda por acontecer, né? Tenho muito pé no chão, o pé e as muletas do chão. Então, assim, eu falo muito que eu chamo minhas muletas, peraí, Fabiano, me chega que eu ponho no chão. Eu chamo minhas muletas de amuletos da sorte. Eu acho que elas me dão muita sorte, assim, na vida, sabe? Então, eu não chamo de muletas, eu chamo de amuletos mesmo. Eu considero isso um amuleto, né? Que eu carrego muito orgulho. Carrego como se fosse um anel, né? Ela está tão junto a mim, assim, o meu corpo, que eu vejo como um anel, como uma né? E ontem, eu gosto de falar sobre isso também, por causa que eu sou um PCD e às vezes a gente passa muita dificuldade, assim, para se locomover. Ontem a gente ficou tão indignado, assim, no aeroporto, pelo seguinte, 2 cadeirantes, né, Fabiano, precisavam entrar dentro do avião. E quando eles, aquele tubo, né, que vai até o avião, para a aeronave, não tinha rampa. E eles não poderiam entrar na cadeira deles, porque a cadeira deles não cabe no avião. Então, tinha aquele eu acho até eu vou achar a palavra aqui, que eu achei assim muito, eu não estava de cadeira de roda, né, Fabiano? Estava normal em pé, assim, de muleta, né? Senão eu caía. O constrangimento que eles passaram. Por quê? Primeiro, a cadeira não passava. Segundo, eles tiveram que ser carregados para passar. Gente, o degrau era metade dessa garrafa aqui, ó. Mas a cadeira não passa. Por que não, igual nós comentamos, por que eles já não criaram um metal, alguma plaquinha de metal, para quando for subir o cadeirante, colocar aquela plaquinha ali, para que a cadeira consiga aquele impulso, né? É por isso que às vezes a gente luta. Eu sou uma pessoa assim,
eu não me coloco como coitado, mas eu acho assim, é um direito. Eu achei assim, eles ontem tiveram o direito deles anulado ali, sabe? Demorou, gente, mais de 15 minutos para ser resolvido essa situação de como que eles entrariam no avião. Olha que absurdo. Então, eles nos limitam, né? Às vezes, assim. Eu não vou viajar não, porque dá tanto... Isso desanima a pessoa de viajar. Eu sou muito bem resolvido, mas tem pessoas que não são. Então, assim, ela se sente humilhada, sendo carregada, né? Vou ter que levar ela no banheiro. Igual eles lá, se eles precisassem no banheiro, eles iam ter que ser carregados. Porque não tinha cadeira de roda no avião. Então, são coisas que eu, como PCD, eu acredito assim, a Olivia, ela batalha um pouquinho por esse lado também, sabe? Ela tenta dar umas cutucadas, sempre às vezes no Instagram, porque nós temos o direito de ir e vir igual todo mundo. Inclusive, esse ano, eu fui mestre de cerimônia da primeira parada do Orgulho PCD. Ela aconteceu em Brasília, eu acho que na Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu vou até depois falar com a Suzaninha para ver se conseguem trazer essa parada para cá, para acontecer aqui. Foi um evento maravilhoso, eu me senti assim, extremamente orgulhosa de estar ali com todas aquelas pessoas iguais a mim, assim. Não que a gente era diferente, eu sou diferente, eu não me considero diferente, mas eu falo assim, que estão na mesma situação, né? Igual ela fazendo Libras aqui, eu sabia que ali tinha pessoas que precisavam desses sinais, né? Enquanto eu fiz minha apresentação, né, Fabiana? Tinha uma pessoa traduzindo a música que eu estava cantando, uma música até muito forte, a letra, que fala muito dessa questão de ocupar, né, os espaços. Então, foi lindo essa. Então, eu tenho essa coisa também de trazer os PCDs para a vida, né? A gente não pode se esconder, porque eu vejo, igual eu falei com vocês, eu vejo muito o exemplo dos meus pais, que eles me impulsionaram, né? Eles não me esconderam, eles quiseram que eu tivesse uma vida como meus outros irmãos. Apanhava, ganhava chinelada também. Fabiano fala que eu sou muito difícil, assim, aí eu sei que eu sou um pouco, então a minha mãe me tratou por igual, assim, senão eu ia ser aquele menino mimado, né, que não ia correr atrás de nada. Eu tenho orgulho de dizer que eu corro atrás das minhas coisas. Então, é muito importante, né, essa coisa do buscar, né, as coisas para a vida da gente. Porque nada cai do céu, né, gente? A gente tem que pegar carona numa cauda de cometa e correr atrás, porque não cai nada do céu. A gente tem que correr atrás, buscar, ter perseverança, porque nada acontece rápido, né? Então, tem que ser com calma, né? E eu tenho isso, assim, eu sou muito calmo, assim, para esperar que as coisas vão acontecendo, né? Sempre surgem as oportunidades e a gente tem que abraçar, porque a oportunidade na vida às vezes é uma única vez, né? E a gente não pode deixar passar de maneira alguma, né? Como é que tá aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Para perguntar. Aí, falando um pouco mais do meu companheiro também, ele não tem nada a ver com a minha profissão, assim. Ele ajuda o pai, ele tem uma fazenda, ele é fazendeiro, e eu sou quase uma rainha do gado já. Às vezes, quando as pessoas perguntam por ele, eu falo, não, alguém tem que cuidar do gado para me gastar no shopping. Aí ele fica lá quietinho cuidando e eu gastando, né? Como é que tá? De tempo? Acho que tem mais 5. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Se quiser. Fabiano, você não, tá? Eu sei que você vai me deixar de cintura. Saia justa. Calcinha justa. Também. Você está falando da maquiagem, mas hoje é o Fabiano? Hoje é o Fabiano que faz. Só quando eu não tenho como mesmo, assim, aí eu faço. Mas não fica igual a dele, assim, sabe? Eu não posso nem ficar falando isso muito, senão ele estoura. Mas não fica, assim, muito... eu faço também. Mas é porque ele faz a minha maquiagem muito rápido, porque já acostumou com o meu rosto, né? Pele, eu cuido muito da pele também, sabe?
porque isso ajuda, né? Eu falo que uma boa maquiagem precisa ter uma pele boa também, bem cuidada, né? Hidratada, então isso facilita um pouco, né? E eu também sou bonita já, sem ser de Olivia. Fala um pouquinho desse tempo que você se descobriu Olivia, né? Que a Olivia nasceu, também dentro de tudo isso que você falou, veio a questão da militância, né? Do engajamento dos movimentos, do que você já produziu hoje enquanto militante, na luta, tanto militância LGBT, mas da militância também das pessoas PCDs. Das pessoas PCDs. Foi muito importante, Fabiana, falar isso, porque é o seguinte, quando eu participei, por isso que eu falo com vocês, as coisas acontecem comigo, eu não imaginava assim, a grandiosidade que aquilo atingiria, né? Eu participei pela primeira vez da parada do orgulho LGBT de Belo Horizonte, que é promovida pelo Celos MG, e fiz uma apresentação linda, né, Fabiana? Foi a primeira vez que eu me apresentei nessa parada. Primeiro porque uma vez, eu não com a intenção de participar, eu perguntei se tinha locais privativos próximos ao palco para que eu pudesse assistir a parada. E eles não me retornaram. Não me deram nem retorno. Aí passou uns 2 anos, né? Eu falei, Fabiano, saiu a inscrição da parada, eu quero participar da parada de Belo Horizonte. Aí fizemos a inscrição, né? Aí eu entrei para participar, sabe? Fiz minha apresentação e tudo. Aí meia hora depois que eu tinha participado, Fabiano disse, Mário, falei Mário porque o Fabiano ficou comigo, né? Com o Mário. Falou assim, Olivia, olha aqui. Você saiu na capa online do Estado de Minas. O Estado de Minas é o maior jornal de Minas Gerais. E o título da matéria era Parada do Orgulho de BH recebe pela primeira vez uma drag queen PCD. Então isso pra mim foi assim, foi um divisor de águas assim, porque aí eles começaram a me ver com outro olhar, né? Viram que eu não era apenas só uma drag, eu tinha um diferencial, né? No outro ano já tinha rampa de acesso. Aí no outro ano já tinha rampa de acesso. Já falaram que assim, a pessoa que nos falou isso, né, que é do CEF, falou assim, olha, Olivia, e apareceu a inscrição dela, ela era a primeira a ser escolhida, porque ela é a diversidade, né? Eu carrego a diversidade. Dentro da diversidade, que eu falo que eu sou a diversidade dentro da diversidade. E igual acontece em Santos também. Né? Primeiro eu participei da parada online, que vocês já ouviram falar da Tchaka, né? A Tchaka Drag Queen. Ela se tornou uma grande amiga minha, assim, muito especial. Me dá muita força, muito apoio. Eu participei na época da pandemia ela estava fazendo umas entrevistas, né? Umas lives que ela estava fazendo, sabe? Então eu participei e ela, assim, nós nos apaixonamos, assim, sabe? Através de outra pessoa que tinha me indicado para ela. Uma pessoa falou assim, Tchaka, tem uma drag mineira, assim, você tem que procurar pra você fazer uma live com ela. Aí eu fiz muito contato, assim, através dela em São Paulo. Abriu muitas portas para mim para alguns eventos. Inclusive a parada de Santos, ela apresentou online na época da pandemia. Foi a primeira vez que eu participei. E aí, no outro ano, eu já participei da presencial e hoje também eles consideram, assim, uma presença, eu não posso deixar de ir na parada de lá, sabe? Pela essa questão da representatividade que eu trago. Para minha cidade também, eu trago muito isso. Eu já fui coordenador de artes da Paz de Sete Lagoas 8 anos, desenvolvi um trabalho belíssimo lá, porque eu acho assim, todas as crianças ali, elas têm um potencial, que seja uma criança com deficiência visual, que seja um autista, cada um de nós tem um potencial para alguma coisa. Basta você buscar aquilo dentro da pessoa. Eu sempre digo que uma costureira não nasce sabendo costurar. Um motorista, ele para tirar uma carteira, ele tem que aprender. Então, se você tiver uma pessoa para te direcionar, você consegue ir muito longe. E eu construí com os meus alunos na APAI, através de pinturas, uma colcha de retalho de 7 metros por 4. Imenso trabalho. Ele ganhou o primeiro lugar no Festival Regional de Minas Gerais. Ele concorreu com 87 cidades. E nós fomos vencedores de primeiro lugar na categoria de artes plásticas.
artes visuais que eles chamam, né? Então, mas eu falo isso, e eu vou deixar isso assim para vocês. Busquem sempre, assim, se você tem vontade de fazer alguma coisa, busque fazer, porque ninguém nasce sabendo. Às vezes a gente levanta e diz, eu não vou fazer isso porque eu não sei. Igual eu sou muito curioso em cozinha, eu nunca fiz isso, acho que eu não vou fazer não. A gente tem que experimentar fazer. Pode ficar salgado, pode ficar cru, mas pelo menos você tentou, sabe? Eu acho que a vida é uma tentativa, são experiências, sabe? A gente tem que buscar fazer. Eu não estou aqui hoje de salto, eu achei que o meu salto seria eternamente só as muletas, mas agora eu já estou aqui de saltinho. Então, assim, é correndo mesmo atrás que a gente alcança esses objetivos que a gente quer. Né? Eu queria agradecer imensamente, né, vocês de estarem aqui, de ter ouvido. Tem muita história, mas é porque eu não sei se podia ser acima de 18 anos, né, contar todas as histórias. Mas, Olivia agora também ela está casada, né, Fabiano? Não tem jeito, né? E Fabiano me vigia. E eu tive que ontem, gente, só para finalizar, eu tive que ontem mandar uma mensagem pro Rodrigo. Eu falei assim, Rodrigo, eu vou sair do hotel, mas eu não vou levar o celular, porque toda hora ele manda o celular e fala assim, você já tomou café? Eles já te pegaram no hotel? Toda hora ele quer saber o meu movimento. Aí você olha, eu não estou levando o celular. E outra coisa muito importante que eu faço em 7 de agosto também, gente, é pela causa animal. Eu tenho 4 filhotes adotados, né, que é a minha paixão, e luto mesmo, sabe? De ver cachorro na rua, tirar foto, postar, compartilhar, porque são animais, assim, são joias raras que a gente tem, e muitos sofrem muito na rua, abandono, né? Então, a Olivia levanta bem essa bandeira também, tá? Dos cachorrinhos aí, dos gatos, né? Gatos principalmente, né? Gente, muito obrigado, viu? Não deixe de me seguir, Drag Olivia Oli, porque tem um outro perfil, né, Fabiano? Olivia Oli Oficial, ele foi hackeado, sabe? Eu tive a infelicidade dele ter sido hackeado, mas nós já fizemos outros e ele tá caminhando. Agora é Drag Olivia Oli. Querido, muito obrigado. Obrigada! Palmas, por favor, pra Olivia. Pode vir pra cá, né? Pra bater uma foto. Vamos vir pra cá, ficar aqui. É lógico, vai comida geral. Dá pra fazer tudo lá, mãe. Fabiano, já pedi 2 penas, então eu vou chegar no hotel nua. Já perdeu 3, chamou no meu. Ah, tá vendo? É. Esse aqui da casa, que eu de pena. Eu tô na fase,